Bom dia, meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Meus irmãos, como nós sempre nos apresentamos no início da aula, é com muita alegria, é com muita gratidão no coração que nós estamos aqui nesse dia para iniciar essa aula, gravar aqui no templo. Meus irmãos, eu confesso, já confessei outras vezes, eu estou aqui no templo nesse momento, olhando para os bancos vazios, mas com a certeza da comunhão com os irmãos por meio do Espírito do nosso Deus, crendo que os irmãos nesse momento estão nas suas casas aí acompanhando a aula. Eu espero que em breve tempo nós estaremos nos reunindo aqui na escola dominical, tendo a nossa aula presencial, tendo a aula com as crianças, com os adolescentes, com os jovens. Nós almejamos essa bênção e creio, meus irmãos, que está por pouco tempo de nós voltarmos a essa normalidade, ok? Meus irmãos, nós vamos estudar hoje a lição de número 13, a última lição dessa revista Igreja em Apuros. Meus irmãos, essa lição trouxe um profundo ensino para nós, para a nossa igreja, especialmente nesse tempo de pandemia, nesse tempo de distanciamento social, onde nós estivemos lá no começo da pandemia, sem atividade nenhuma aqui na igreja, e depois nós começamos as aulas online e os cultos online. Eu me alegro, meus irmãos, que nós não deixamos de prestar culto ao nosso Deus, nós não deixamos de adorar, nós não deixamos de louvar, e nós estamos aí prestes a voltar. Hoje, logo mais à noite, nós temos a Santa Ceia, um momento de culto, um momento de comunhão com Deus, e nós convidamos os irmãos a virem para a igreja, a virem para o culto. Nós estamos a igreja está tomando todos os cuidados, respeitando todos os protocolos sanitários. Nós estamos assim, tranquilos quanto a isso, tá, meus irmãos? O pastor deu algumas orientações e das orientações nós temos a certeza que aqui na igreja nós estamos mais seguros do que qualquer outro lugar. Tá bom? Então que seja uma bênção esse dia, que seja uma bênção esse estudo. O tema de hoje da lição 13, a coluna e baluarte da verdade. Meus irmãos, o texto principal é 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 15. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem estudou a lição, levanta a mão. Essa pergunta eu sempre faço na aula presencial, tá? É importante os irmãos estudarem a lição, é importante os irmãos olharem os textos da semana, o texto semanal. Por exemplo, aqui o texto da terça-feira, Deuteronômio 11, do 8 ao 32. As consequências de conhecer a verdade. Meu irmão, sabe qual a maior consequência de conhecer a verdade? De conhecer o Senhor, de estudar a Bíblia, de conhecer, crescer nesse conhecimento. A consequência disso é bênção. A consequência de conhecer a verdade é bênção para a nossa vida, é bênção para a nossa família, é bênção para a igreja. E o nosso Deus está pronto a nos abençoar. Vamos lá para o texto, 1 Timóteo capítulo 3, dos versículos 14 e 15, são 2 versículos apenas. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve. Perdão, meus irmãos, é o capítulo 3, eu estava lá no capítulo 4. Está certo, o texto estava certo. Me perdoem. Escrevo-te estas coisas esperando ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse dia, agradecemos a Deus pela semana que tivemos, semana abençoada, agradecemos a Deus por esta oportunidade, ó Pai, de estar nesse momento estudando a Tua Palavra, de estar nesse momento reunido com os irmãos, ó Deus, por meio dessa ferramenta que o Senhor nos concedeu, ó Pai,
que o Senhor possa, ó Deus, nos abençoar, que o Teu Espírito possa estar presente, ó Pai, na minha vida, ó Pai, na vida de cada um dos meus irmãos. Que possamos, ó Pai, estudar a Tua Palavra, conhecer, ó Deus, conhecer sempre a verdade, ó Deus, nos alimentar dessa verdade, ó Deus, que é a Tua Palavra, e conforme, ó Deus, nós percebemos, ó Deus, na leitura da semana, ó Deus, a consequência de conhecer a verdade é bênção para a nossa vida, é bênção para a vida da igreja, o qual eu agradeço a Deus pela bênção da nossa igreja. Continua, Deus, abençoando, ó Deus, o conselho da igreja, a vida do pastor, dos presbíteros, dos diáconos, ó Deus, toda a liderança da igreja, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, fortalece, Senhor, a nossa fé e nos livra, ó Pai, de todo mal. Eu oro e agradeço, ó Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Coluna e baluarte da verdade. Nós sabemos muito bem o que significa essas duas coisas, coluna e baluarte. Coluna, meus irmãos, toda construção, ela tem colunas. Se uma casa ela não tiver colunas e ela estiver com o solo assim meio enfraquecido, a casa pode até desabar. Então a coluna é aquela que sustenta uma edificação, ela sustenta um telhado. Então essa é a coluna. Baluarte, meus irmãos, baluarte aqui é a figura de um castelo, de uma segurança, tá? Um castelo muito bem seguro. Então, a coluna e baluarte da verdade. A igreja é debruçada sobre a Escritura e dedicada à sua proclamação. Ou seja, então, nós vamos aprender um pouco hoje acerca dessa dedicação da igreja, da nossa dedicação com a proclamação do Evangelho. Vamos lá, introdução da lição. Paulo escreve a carta a Timóteo para dar instruções sobre o procedimento do ministro do Evangelho. Então, nós estudamos na lição do número 12, e os irmãos se lembram que em vários momentos eu usei o termo pedagogia. Tá? Então, aquilo que Paulo está escrevendo para Timóteo, ele está usando a pedagogia, o ensino. Ele está instruindo o jovem Timóteo que pastoreava a igreja, dando essas instruções acerca do procedimento do ministro do Evangelho. Menciona um pouco de suas experiências. Então, Paulo ele fala das suas experiências para Timóteo. Por quê? Sendo jovem, o Timóteo ele não passou por experiências assim como Paulo já havia passado. Então, a experiência, meus irmãos, ela tem muito a ensinar. Por exemplo, nós percebemos os anciões da igreja, os irmãos de uma idade mais avançada, a liderança, os presbíteros, nós percebemos que eles têm uma vasta experiência na igreja, uma experiência na proclamação do Evangelho. Então isso traz um ensino, né, para os mais novos. É o caso aqui de Paulo orientando, né, ensinando através de cartas o jovem Timóteo. As suas orientações atingem várias áreas da vida pessoal do pastor. Então, ou seja, o que Paulo está escrevendo a Timóteo, ele está trazendo orientações a Timóteo e dizendo que, ensinando que a vida do pastor, ela em várias áreas da vida vai ser atingidas, essas orientações. Então, as exortações são constantes e pertinentes e o que predomina são as características da forma de ensino. Ou seja, características da forma de ensino. Ou seja, Paulo está ensinando aqui a Timóteo, meus irmãos, e está nos ensinando que temos que ter assim essas características advindas da palavra de Deus na aplicação do ensino. Ao longo da carta de Paulo mostra a relação entre a igreja e a verdade. Olha só, então a importância da relação da igreja com a verdade, chegando a chamá-la de coluna e baluarte da verdade. Então, ou seja, Paulo ele usa esses termos, né, chamando a igreja de coluna e baluarte da verdade. Ou seja, então a igreja ela ensina a verdade, a igreja vive a verdade. Tá? Mas o que é isso? O que Paulo queria ensinar a Timóteo ao dizer isso? Coluna e baluarte. Então, lugar, como eu disse, completamente seguro, fortaleza impossível de ser tomada.
Então essa é a ideia desses termos usados por Paulo. Meus irmãos, essa lição ela é dividida em 3 capítulos, tá? E o primeiro capítulo, a igreja preserva a verdade. Paulo prepara o jovem Timóteo por meio de cartas, ou seja, à distância, é o chamado nos nossos dias o EAD, é o ensino à distância. Então Paulo, ele orienta e ele dá uma aula de ensino para Timóteo à distância, porque Paulo ele se comunica aqui com Timóteo por cartas, preparando antecipadamente para que se eu tardar, está lá no texto, lá no versículo 14, no versículo 15, para que se eu tardar, ou seja, caso eu não consiga ir até você, caso eu me atrase a ter com você, então eu vou te orientar por meio dessas cartas, por meio do ensino à distância. Então, devemos ficar cientes, meus irmãos, de como proceder na casa de Deus. Ou seja, essa ciência de como proceder na casa de Deus não está se referindo apenas ao pastor, mas a todo crente, a todos nós. Esse procedimento na casa de Deus é algo para todos os crentes, para todos os fiéis. Tá? A igreja aqui, Paulo está colocando, como já dissemos, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então o procedimento no meio do povo de Deus deve ser puro, santo e irrepreensível. Agora eu pergunto para você, meu irmão, essa orientação que Paulo está enviando a Timóteo e está falando com Timóteo, nós podemos dizer assim que esse procedimento é apenas para o pastor? É apenas o presbítero, que o presbítero também é pastor? É só o presbítero que deve manter essa pureza, essa vida de santidade, essa vida irrepreensível? Não. Todos nós, todo crente deve ter esse zelo para com a igreja de Deus. O comportamento do pastor deve espalhar os mais altos conceitos e virtudes, de maneira que sua vida antecipe suas palavras. Ou seja, então esse termo aqui aplica-se mais à liderança da igreja, mais à vida do pastor, mais à vida daquele que ensina. Ou seja, então o nosso procedimento, ou seja, o nosso testemunho na sociedade, ele deve antecipar as nossas palavras. Então Paulo trata acerca da comunhão dos santos, ele não está falando do prédio, nem ensinando sobre comportamento que se deve ter no templo. Então aqui nós temos que diferenciar isso aqui que Paulo está colocando. Ele não está dizendo acerca do prédio, acerca do templo, e nem acerca do comportamento que nós temos que ter no templo. Então ele está dizendo aqui que o nosso procedimento, que a nossa vida em família, a nossa vida secular, a nossa vida no trabalho, a nossa vida no modo geral, ela deve antecipar a nossa palavra quando nós pregamos. Então Paulo está dessa forma aqui orientando Timóteo, e essa orientação, meus irmãos, ela é presente para a nossa vida, para os nossos dias. Timóteo certamente passaria pelas tribulações comuns de todo pastor. Meus irmãos, aqui nesse momento da aula, da lição, eu fiquei até assim pensando o pastor, meus irmãos, ele carrega a carga de muitos dos irmãos. Meus irmãos, o conselho da igreja muitas vezes trata de tantos assuntos de vida dos crentes, e eles sofrem com isso. Porque, meus irmãos, nós sofremos quando nós percebemos um irmão tropeçando, um irmão caindo. Meus irmãos, pensa que é fácil para o conselho de uma igreja aplicar a disciplina em algum membro? Não é nada fácil. Meus irmãos, muitas vezes o conselho, os membros do conselho, o pastor, os presbíteros encerram a reunião do conselho com lágrimas, com choro. Por quê? Porque não é dessa forma que nós queremos que alguém caia ou que alguém cometa um pecado passível de uma disciplina na igreja. Então, Paulo estava alertando Timóteo disso, porque como pastor ele ia sofrer alguma tribulação, alguma aflição por conta da igreja, por conta de comportamento dos membros da igreja.
Então, muitos desafios a enfrentar. O pastor deve manter o equilíbrio sobre a sua grande responsabilidade. O pastor, se ele não manter esse equilíbrio, ele adoece. Ele fica doente, porque ele começa a carregar a carga dos irmãos. Ele começa a sentir a dor dos irmãos. E aí ele começa a adoecer. Tá? Então, por isso que nós, como igreja do Senhor, nós temos que ter o comportamento adequado com a palavra de Deus. Porque senão, meus irmãos, nós vamos adoecer a liderança da igreja, nós vamos adoecer o pastor da igreja, o qual é o nosso pastor, é o nosso líder espiritual. Tá? A igreja é o corpo de Cristo, a comunidade de todos os remidos, é o único lugar na terra onde a verdade salvadora é encontrada. Ou seja, então, o único lugar na face da terra onde a verdade salvadora é encontrada. Meus irmãos, nós estudamos, eu não me lembro se foi nessas lições, eu creio que já faz aí, foi antes da pandemia, nós estudamos o assunto, a verdade relativa. Então o mundo aplica a verdade relativa. O que é verdade relativa? Algo que é errado, algo que é uma heresia, olhando para a palavra de Deus, as pessoas elas têm como verdade. Para mim é verdade. Não interessa se para os outros não é verdade, não interessa se é uma mentira, mas para mim é verdade. Agora, a verdade absoluta, a verdade salvadora, nós só encontramos na igreja. Então vamos lá, coluna. A coluna é aquilo que dá sustentação e segurança. Um teto sem coluna fica propenso a desabar. Tá? Então por quê? A coluna é baluarte da verdade. Então se a verdade não for um sustento da igreja, a igreja pode desabar. E nós já sabemos de muitas igrejas, ou melhor, de muitos crentes que abandonaram o Senhor, que abandonaram a igreja, por quê? Porque não se apegaram à verdade, porque não se alimentaram da verdade, porque não se fortaleceram na verdade. Então a igreja, meus irmãos, ela depende da verdade, nós temos a dependência da verdade. Se nós não seguirmos, acompanharmos, se nós não adotarmos a verdade salvadora, nós não vamos prosperar na igreja de Cristo. A verdade comunica à igreja sobre a revelação de Deus, ou seja, Deus se revela a nós através da verdade, através da palavra. Por isso nós nos últimos dias, nós estamos assim orientando os irmãos, chamando os irmãos para a atenção com o estudo da palavra de Deus, para com a leitura da Bíblia, a leitura da palavra. Porque nós vamos conhecendo o Senhor dia após dia, e aí o Senhor vai se revelando a nós por meio da palavra. O povo de Israel foi receptor da revelação de Deus e hoje nós somos por meio da igreja. Então, daquela maneira que o povo lá do Antigo Testamento, eles receberam a revelação de Deus, hoje nós recebemos por meio da igreja. A verdade é a revelação de Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Expressão dita pelo próprio Senhor Jesus, onde ele se apresenta como sendo a verdade. Ele se apresenta como sendo o caminho, o único caminho que nos leva até Deus é Jesus, é a verdade e a vida eterna, a salvação por meio de Jesus Cristo. Jesus diz a Pilatos que ele veio para testemunhar a verdade. Então vamos lá, vamos começar, meus irmãos. Hoje nós temos vários textos para nós estudarmos. O primeiro texto é 3 de João, o versículo 8. 3 João, o versículo 8. 3 João, versículo 8. Portanto, devemos acolher esses irmãos para tornarmos cooperadores da verdade. Tornarmos cooperadores da verdade. João diz que nós somos cooperadores da verdade. Entendemos da responsabilidade do pastor e da nossa responsabilidade como cooperadores no cumprimento do seu papel de coluna. Ou seja, então, meus irmãos, a nossa vida, ela coopera com a verdade. Por quê? Porque esse texto nos anima a ser cooperadores da verdade.
O Evangelho é independente. A igreja é coluna porque detém o Evangelho. O Evangelho é a alma da igreja, pois ela não terá vida se ele for abandonado ou barateado. Tá? Então, o Evangelho, meus irmãos, assim sendo independente, a igreja é coluna porque ela detém o Evangelho. A igreja detém o Evangelho. Nós não conseguimos ter o Evangelho sem a igreja. Nós não conseguimos dizer assim, não, eu sou de Jesus, sem estar na igreja. Tá? Vamos lá, a igreja dissemina a verdade. Fiel é a pregação da palavra. Uma das marcas da igreja, da igreja fiel é a pregação da palavra. Nós sabemos, já conhecemos isso. Para cumprir sua função de coluna e baluarte, a igreja tem de fazer conhecida a verdade, espalhar a verdade. Então, o papel da igreja, meus irmãos, o nosso papel como crentes em Cristo é espalhar a verdade salvadora, a verdade contida na palavra de Deus. Aqui, meus irmãos, nós vamos destacar alguns deveres da igreja. Esses deveres são deveres nossos, como igreja. Tá? Então, vamos lá. A igreja tem de ser ouvida e obedecida. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Vamos voltar lá para Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Prega a palavra. Meus irmãos, às vezes nós pensamos assim, olha, quando eu tiver a oportunidade de pregar a palavra para um amigo, para um parente, para uma pessoa desconhecida, eu vou pregar. Aqui está dizendo prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Ou seja, quem sabe, mesmo sem você ter oportunidade, prega a palavra. Leva a pessoa ao conhecimento da verdade. O ministro deve demonstrar na doutrina correta. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3 ao 7. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente demonstração visa ao amor que procede do coração puro, e de consequência boa, e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asservações. Ou seja, meus irmãos, o que Paulo está dizendo aqui? O que Paulo está ensinando aqui? Que o pregador, aquele que vai pregar a palavra, aquele que vai evangelizar, ele não deve discutir acerca da Bíblia, discutir acerca da verdade, e sim ensinar, e sim se basear na palavra para levar algo que ensine, para evangelizar alguém que está precisando ouvir a pregação do Evangelho. Praticar a leitura da palavra, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. A prática da leitura da palavra. Vamos lá, versículo 13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Então, meus irmãos, qual uma maneira de nós aprendermos acerca da verdade? Estudando a verdade, estudando a Bíblia, lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia sempre que possível, se for possível, todos os dias, ler a Bíblia. Ou seja, cada dia mais nós vamos conhecendo o Senhor vai se revelando a nós por meio da leitura da palavra, da Bíblia. 2 Timóteo capítulo 2, o versículo 4. 2 Timóteo 2, o versículo 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Ou seja, aptidão para a instrução, praticar a leitura da palavra,
Então, o soldado está dizendo aqui, no versículo 4 aqui de 2 Timóteo capítulo 2, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Ou seja, então, aqui quem nos arregimentou foi o Senhor. E nós estamos falando acerca da verdade, que é a vontade do Senhor, que a verdade seja vivida na igreja. O próximo texto, Tito, capítulo 2, versículo 7. Tito 2, versículo 7. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência. Ou seja, então, essa forma de ensino, ela tem que ser reverente, ela tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Nós não podemos ser irreverentes com Deus, nós temos que ser íntegros. E essa integridade, meus irmãos, ela é voltada para a palavra de Deus. Então, qualquer coisa que nós formos pregar, que nós formos ensinar, que não tenha base, que não tenha a coluna voltada à palavra de Deus, ela não vai ter valor. Ela não vai ter valor e dessa forma o pregador ele não vai conseguir atrair almas para a igreja do Senhor e sim afastar. O pastor deve se enquadrar nas prerrogativas do ministério e absorver os conceitos bíblicos sobre as suas variadas funções. Então são várias as funções do pastor, do presbítero, do líder, daquele que ensina. Meus irmãos, essa aplicação aqui, às vezes os irmãos devem estar pensando, poxa, essa revista, essa aula está voltada para o pastor. A professora da escola dominical, da classe lá dos bebês, das crianças, são pastores, porque elas estão ensinando. E meus irmãos, eu não tenho dom para ensinar uma criança, mas eu acredito que é mais difícil lecionar, dar uma aula da escola dominical para as crianças do que para os adultos. Por quê? Porque as crianças estão em formação. E se a professora ela não tiver pautada na palavra de Deus para instruir uma criança, pensa que bloqueio ela pode causar na cabecinha de uma criança. Nós adultos, nós estamos estudando a lição, tem coisa que nós concordamos, tem coisa que nós não concordamos, enfim, mas nós já temos a nossa maturidade, nós já temos a nossa mente pronta. A criança não. Então toda essa aplicação, todo esse zelo de instrução, esse zelo para com essas formas de ensino, ela é voltada para todo aquele que ensina. Então, só para que ninguém pense assim, não, essa aula foi voltada só para o pastor. Não, para todos nós que exercemos a função dada por Deus de ensinar. E baluarte, nós vimos agora por coluna, baluarte é a fortaleza, lugar de defesa. Paulo usa essa figura para mostrar que a igreja é um quartel onde se retém a disciplina e o ensino verdadeiro. Ou seja, então, a disciplina na igreja, o ensino verdadeiro, nós temos na igreja. Então, estudando a Bíblia, estudando a palavra, nós recebendo as mensagens pregadas na igreja, ela vai sustentar a nossa vida, ela vai nos disciplinar, ela vai nos ensinar. Meus irmãos, outro dia eu estava conversando com um amigo e eu disse a ele, muitas pessoas vão para a igreja, às vezes vão para a igreja assim, mal, e naquela ideia de, eu estou mal, vou para a igreja para ver se melhora um pouco essa angústia no meu coração. O ideal, meus irmãos, é nós irmos para a igreja angustiados e sair de lá mais angustiado ainda. Por quê? Porque nós somos disciplinados. Porque nós vamos para a igreja, meus irmãos, para receber o alimento. E o alimento, meus irmãos, a instrução é para o nosso crescimento. Então, se eu não estou vivendo adequadamente a vontade de Deus, é claro, eu vou sair ainda mais angustiado. E isso é bom. E isso é bom por quê? Porque eu vou repensar a minha vida, eu vou repensar a minha conduta diante da igreja, diante da palavra de Deus. Então, o fundamento que sustenta a igreja é Cristo. O fundamento que sustenta a igreja, a base da igreja é Cristo, Jesus. 1 Coríntios 3, 11. 1 Coríntios 3, versículo 11.
porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então Jesus é o fundamento da igreja. Todo crente deve assumir o caráter de Cristo. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. 2 Coríntios 10, versículo 5. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levado cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Ou seja, então nós temos que moldar o nosso caráter ao caráter de Cristo. Paulo orienta Timóteo a seguir a doutrina bíblica. Ele não está dizendo para Timóteo seguir nenhuma outra doutrina, e sim a doutrina bíblica, a doutrina da palavra de Deus. O único fundamento sólido sobre o qual o pastor, sobre o qual todos aqueles que estão investidos em uma função de liderança na igreja, deve se apoiar e confiar todo o seu ministério, ou seja, sobre o fundamento sólido que é Cristo, a verdade contida na palavra, deve ser o nosso apoio. Quando os crentes se curvam diante da verdade, experimentam uma maravilhosa transformação, porque recebem a verdadeira vida. Ou seja, então, meus irmãos, nós que estamos vivendo esse tempo difícil, esse tempo de pandemia, e assim como eu aqui para os irmãos, várias vezes eu testemunhei que eu estou feliz. Por que eu estou feliz? Porque eu tenho as virtudes do fruto do Espírito na minha vida. Eu tenho certeza da salvação, da minha salvação em Cristo. Então, meus irmãos, esse apego com a palavra de Deus, esse apego com a verdade, meus irmãos, nos dá essa segurança. E nós vamos viver passando por essas dificuldades, passando por essa pandemia, glorificando a Deus, com a certeza que Deus não nos abandonou, que Deus está no comando da situação. A glória da igreja. A igreja será coluna e baluarte da verdade somente quando confessar esse mistério que agora está revelado. Ou seja, houve aqui a revelação de um mistério, o mistério da piedade. Piedade para Paulo sempre está associada ao caráter cristão e a devoção particular que cada um deve a Deus. Ou seja, então nós devemos a Deus essa devoção. Portanto, ser um bom crente deve estar associado à piedade. Então nós não podemos ser crentes e impiedosos. Não, nós somos chamados a uma vida de piedade. Vejamos aqui algumas proposições com respeito ao ministério da piedade. João 1,14, vamos lá. João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, a glória como o unigênito do Pai. Então Cristo foi manifestado na carne, ele veio ao mundo, se encarnou, tornando-se um de nós, se identificou com a raça humana e foi desta maneira que ele resgatou a igreja. Então a maneira do resgate da igreja foi por meio de Jesus, de Cristo, ele se encarnar. Eles se tornaram de nós. Então essa foi a maneira da igreja ser resgatada. Então por essa razão nós hoje estamos aqui na igreja. Hoje nós estamos nos alimentando dessa verdade. Por essa razão. Romanos capítulo 1, versículo 4. Romanos capítulo 1, versículo 4. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Jesus foi justificado no Espírito, uma clara alusão à ressurreição. Cristo sujeitou a humilhação na cruz, a fim de dar vida àqueles que estavam mortos. Ou seja, todos nós estávamos mortos, mas Cristo, por meio do Espírito, nos deu vida. Hebreus capítulo 1, versículo 13. Mais um texto, Hebreus capítulo 1, versículo 13. Hebreus 1, 13. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Contemplados por anjos. A glória de Cristo é tão grande que os próprios anjos do Senhor o cercam e o adoram. Ou seja, Jesus Cristo é adorado pelos anjos e ele é cercado pelos anjos do Senhor. Marcos capítulo 7,
Marcos capítulo 7, versículo 26 a 28. Marcos 7, 26 ao 28. Esta mulher era grega de origens sírio-fenícia e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Meus irmãos, Jesus acolhe os gentios, ele foi crido no mundo, ou seja, essa mulher sírio-fenícia, essa mulher era uma gentia, ela não era judia. E Jesus, ele teve misericórdia desta mulher. E ele foi a expelir demônios da filha dessa mulher. Então Jesus, ele acolhe os gentios. Jesus, ele foi crido por pessoas que estão no mundo. Então se hoje nós pensarmos assim, olha, as pessoas que estão lá no mundo, elas não estão nem aí para Jesus. Mas Jesus, há muita gente lá no mundo que podem vir a crer em Jesus por meio do papel da igreja, por meio da pregação da igreja. Muitos podem vir a crer em Jesus. Aquela mulher, de certa forma, ela disse assim: não tem problema se o Senhor só me der migalhas, porque eu sei que elas são suficientes para mim, bastam-me as migalhas. Ou seja, meus irmãos, falando do ponto de vista espiritual, há muitas pessoas almejando as migalhas. E vindas de Jesus, vindas de Jesus Cristo, as migalhas são suficientes. Então muitos crentes por aí querem ser super crentes. Nós não vamos conseguir ser super crentes. E sim, atendendo a piedade que nós temos que exercer como crentes, meus irmãos, nós temos que olhar para o ensino da palavra e perceber que aquela mulher, ela creu em Jesus. E assim como aquela mulher creu em Jesus, nós temos que crer em Jesus. E Atos capítulo 1, versículo 11. Atos 1, versículo 11, é o nosso último texto. Vamos lá, Atos capítulo 1, versículo 11. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como vistes subir. Jesus recebido na glória. A ascensão de Cristo marca o término da sua obra. Quando Jesus ascende, sobe aos céus, ele marca ali o término da sua obra. A conclusão de sua estada na terra e a esperança da igreja. Ou seja, então, nós temos a esperança em Jesus, a esperança que Jesus vai voltar a resgatar a sua igreja. É evidente que essa doutrina fundamenta e sustenta a igreja. Essa doutrina, ela sustenta a igreja. Por quê? Nós estamos na igreja na certeza que Cristo está presente na igreja, que Cristo um dia vai voltar para resgatar a igreja. Essa é a sua glória, pois pela verdade ela é nutrida, abençoada e abençoadora. Meus irmãos, a igreja, ela contém os nutrientes da verdade. E a igreja, meus irmãos, ela é uma bênção, ela é abençoada por Deus e ela é abençoadora. Então, por meio da nossa vida na igreja, nós somos abençoados por Deus. Creia nisso e leve as pessoas a crerem nisso. Leve os seus amigos, leve a sua família a crer nessa bênção, que nós somos abençoados na igreja. Tá? Para a conclusão, meus irmãos, para concluir, a igreja é a coluna e baluarte da verdade, a preservadora e disseminadora da verdade. A verdade não fica retida na igreja, ou seja, a verdade não fica presa aqui na igreja. A igreja, ela dissemina, ela espalha a verdade salvadora, mas é divulgada, publicada e anunciada. Ou seja, a igreja anuncia a verdade. O fundamento da igreja é Cristo, e somente sobre esta base a igreja pode ser edificada. Somente sobre Jesus Cristo a igreja pode ser edificada. Meus irmãos, eu agradeço a Deus pela bênção de estudarmos a lição, agradeço a paciência dos irmãos. Tá? Enquanto nós não voltarmos à aula presencial, eu incentivo os irmãos a participarem da aula
tá? A incentivarem outros a participar. Eu creio, meus irmãos, que esse estudo que nós encerramos hoje, a lição de número 13, foi uma bênção para a nossa vida, foi uma bênção para a vida da igreja. E nós vamos, na semana que vem, já iniciar uma revista nova, tá? Um tema fantástico para o presente. Eu creio que vai ser uma bênção para a vida da igreja, para a vida dos irmãos. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer, ó Deus, por esse dia, por essa oportunidade, agradecer, ó Deus, pela vida dos meus irmãos, pela vida da igreja, todas as famílias da igreja, agradecer, ó Deus, pela certeza que temos, ó Pai, que o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado de nós. E nós cremos, ó Pai, que o Senhor vai continuar sustentando, vai continuar cuidando de nós. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que possamos estar apegados à verdade, apegados, ó Deus, ao ensino da verdade, que possamos, ó Deus, ter prazer no coração, ó Pai, em estar na igreja, ó Deus, conhecendo o Senhor mais e mais. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus. Eu agradeço a Deus por todos os irmãos da igreja, pelo conselho da igreja, ó Pai, o qual nós oramos, rogamos por eles, que o Senhor os abençoe, abençoe a vida do pastor, da sua família, presbíteros, ó Deus, que também são pastores, que também, ó Deus, têm responsabilidade, ó Deus, com o rebanho do Senhor. Abençoa a vida desses irmãos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, fortalece a nossa fé e nos livra do mal. Eu oro e agradeço, ó Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém.